Marcos 5, 21 em diante. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo. E vendo, prostra-se a seus pés, e insistentemente lhe suplica: minha filha está à morte. Vem, impõe a mão sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia comprimindo. E aconteceu que uma certa mulher, que havia 12 anos que vinha sofrido de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido de tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre as multidões, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no seu corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver aquele que fizeram isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda as incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, ele lhe disse: por que estáis em alvoroços e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde estava. Tomando-o pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer: menina, te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Amém? Glória a Deus, oremos ao Senhor. Amantíssimo Deus, soberano Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te dou, Senhor. Graças te dou, Pai, pelo privilégio, Senhor, de estar na tua presença, Senhor, para dizer que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a ti, ó Pai, nesta manhã, Senhor. Só o Senhor é digno de honras, de glória e de toda adoração. Fala, Senhor, conosco, que não seja eu, Senhor, mas seja o Teu Espírito Santo, ó Pai, para falar, Senhor, em nossos corações. É que eu te peço, Pai, e te agradeço em nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Palavra tremenda do coração de Deus para os nossos corações. Glória a Deus. E o tema, dessa mensagem é aprendendo a receber o favor de Deus. Aprendendo a receber o favor de Deus. Irmãos, quem era Jairo? Amém? Glória a Deus. Um dos chefes da sinagoga, glória a Deus, homem de posição, homem a qual ali eu creio que era conhecido ali na sua comunidade, na sua igreja ali, glória a Deus. E a qual, irmão, quebrou toda a tradição para receber o favor do mestre, glória a Deus. Para alcançar o favor de Deus, irmãos, muitas das vezes devemos esquecer, nossa posição, não se preocupar
do que vão falar de nós. Muitas das vezes, irmãos, deixamos, né, de se aproximar do Mestre, de receber o extraordinário da parte de Deus, muitas das vezes preocupado com o que vão dizer a nosso respeito. Glória a Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, para se aproximar de Cristo, é necessário mudança. Muitas das vezes. É necessário, muitas das vezes, sair da onde a gente está para receber o favor do Mestre. Glória a Deus. E com Jairo não era diferente, meus irmãos. Glória a Deus. Você vê que dois capítulos atrás, Jesus cura ali um homem da mão mirrada, ali em Marcos 3, e ali se começa, ali pode-se dizer ali, a planejar a matar Jesus Cristo. Então ali, eu creio que Jairo pode ter acontecido dele ter visto aquilo ali, de repente ter participado daquela reunião ali, ao qual eles começaram a conspirar com Cristo. E eu creio que neste momento de aflição de Jairo, glória a Deus, ele esqueceu, pode-se dizer assim, de quem ele era, para poder ir atrás de Jesus Cristo, porque ele sabia, né? Eu creio que ele sabia, a Bíblia não fala o que acontece depois com ele, que ele recebe o favor de Deus, mas eu creio que ele ia ser repreendido. Ele sabia que ele podia ser repreendido, que as pessoas iam ser contra ele, né? Os outros fariseus ali daquela sinagoga, porque ele foi atrás daquele a qual eles estavam perseguindo. Aquele a qual, pode-se dizer assim, né, era ameaça os fariseus naquela época. Glória a Deus. E é mesmo assim, meus irmãos, glória a Deus, muitas das vezes para a gente se aproximar do Mestre, para receber o favor de Deus, nós precisamos passar por cima de muitas coisas, para se aproximar do Mestre. Muitas das vezes de familiares, muitas das vezes de amigos, que muitas das vezes vai ver você indo ao encontro de Deus e vai falar, mas você vai ser, né? Está indo ao encontro de Jesus Cristo, mas olha quem é você, rapaz, você vai largar tudo isso que você tem hoje, vai deixar muitas das vezes até de andar conosco para poder ir atrás de Jesus Cristo. Mas irmãos, a palavra de Deus diz, nós sabemos que a salvação ela é individual. Você sabe o que você precisa da parte de Deus. Eu sei aquilo que eu preciso da parte de Deus. E vamos deixar de receber o favor de Deus, vamos deixar de receber uma bênção do Senhor pelo que os outros vão falar, pelo que vão falar ao meu e ao seu respeito. E quantas das vezes, irmãos, eu vejo assim que eu falo porque eu conheço, né, pessoas que às vezes têm até vontade de servir a Cristo, têm desejo de estar na presença do Senhor, mas muitas das vezes têm medo, muitas das vezes até vergonha de anunciar depois. Falar, não, eu hoje estou seguindo a Cristo. Porque, irmãos, muitas das vezes, em vez das pessoas aplaudirem, falam, não, isso mesmo, você está certo, vai lá, ora por mim. Muitas das vezes vai criticar, muitas das vezes vai apontar, como que servir a Cristo fosse uma praga, né? Uma lepra, uma coisa que se a pessoa for fazer, né? Mas não, irmãos, é só quem serve a Deus sabe o quanto é maravilhoso estar na presença dele. E muitas das vezes deixamos de receber o favor de Deus, né, por ter medo do que as pessoas vão falar. Glória a Deus. Eu lembro, eu já falei aqui para os irmãos, quando eu comecei a servir ao Senhor na minha adolescência e estava evangelizando, né, com uns colegas meus, com os irmãos da igreja. Um dia antes do culto de jovens, nós saíamos para evangelizar. Eu lembro que tinha bastante jovem naquela igreja, e eu no meio dos jovens lá, com a Bíblia debaixo do braço, escondida atrás de todo mundo. Aí tinha uma senhora, a dona Benê,
uma senhora morava lá perto de casa, e eu lembro que ela estava no muro dela assim, e passando, observou, ela não fiquei até com vergonha. Ela no meio dos meninos ali, falou assim: por que você está se escondendo aí atrás? Se esconde não, rapaz, carrega essa Bíblia aí, ergue a cabeça. Isso que você está fazendo não é vergonhoso não. E ela nem era cristã. Aí na hora eu fiquei vermelho. E é mesmo assim, meus irmãos. Glória a Deus, não é vergonha servir a Cristo. Não é vergonha, irmãos, ir atrás da minha salvação, ir atrás da sua salvação. Porque, irmãos, amigos, familiares, às vezes pode até proporcionar alguns momentos de alegria ali, mas a salvação, irmãos, é só em Jesus Cristo. Meus familiares não vão me salvar, minha esposa não me salva, meu trabalho não me salva. O único que me salva é Cristo. O único que me salva é Cristo. E Ele é o maior interessado, irmãos, em eu estar na presença dEle. Glória a Jesus. Ao contrário que muitos, até pregam aí, em relação de comprar a salvação, não, irmão, a salvação não se compra. A salvação não se compra através de dinheiro. Glória a Deus. O preço já foi pago por Jesus Cristo lá na cruz do Calvário. O preço quem pagou foi Ele. Hoje nós devemos reconhecer esse sacrifício na cruz do Calvário por Cristo. Glória a Deus. Para receber o favor dEle. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que, glória a Deus, sua filha única, glória a Jesus. No livro de Lucas fala que ela tinha 12 anos, glória a Deus, e estava para morrer, glória a Jesus. Sua única filha, irmãos, glória a Jesus, estava para morrer. E a palavra de Deus diz que ele vai ao encontro do mestre, glória a Deus. E no 23 fala aqui, no 22, eis que chega a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo prosto aos seus pés, insistentemente lhe suplica: minha filha está à morte, vem, impõe sua mão sobre ela, para que seja salva e viverá. Irmãos, imagina o desespero desse homem, desse pai de família. Só quem teve seu filho enfermo, viu muitas das vezes seu filho passando por uma situação, sabe o quanto é desesperador. Glória a Deus. É desesperador você ver seu filho ali e muitas das vezes não achar, falar assim: meu Deus, e agora? A única solução é o mestre. O médico muitas vezes olhar assim e falar: olha, esse seu problema não tem mais jeito. É só Deus. Quantas vezes eu já vi relatos de um médico chegar para alguém e falar assim: se você conhece alguma oração aí, faça, porque da nossa parte a gente já fez tudo. Já fez tudo, agora é só Deus. E eu creio que ele recebeu essa mesma notícia. Por isso ele larga tudo, passa por cima de princípios e vai atrás daquele que tem a bênção, que é Cristo. Ele já tinha visto, ele sabia que o único que podia curar, o único que podia trazer solução para o seu problema ali naquele momento, era Cristo. E que, irmãos, a gente tem, glória a Deus, corrido atrás no momento da aflição, da angústia. Que, irmãos, nós temos recorrido no momento de aflição. Eu falo para você, meus irmãos, o Deus do impossível, Ele está aqui neste lugar, e Ele é Jesus Cristo. Aleluia. Ele sim, Ele pode ir ao de encontro no nosso problema. Daquilo que tem muitas vezes nos afligido, ao qual a gente olha para a situação, a gente fala: não tem mais jeito. Acabou. Glória a Deus. Olha a posição deste homem. É interessante que a gente lê a Bíblia e a gente faz a ilustração, glória a Deus, aqui do que deve ter acontecido. E
Você assiste, né? Quem gosta de assistir, eu gosto de assistir só um pouquinho, filme, essas coisas, eu não assisto muito não. Mas assim, vai lá no YouTube, é interessante, procura ali, né? The Chosen, Jesus e Jairo, irmãos. E você vê ali, você consegue, né? Através ali daquela série, interpretar bem, glória a Deus, a aflição ali de Jairo, glória a Deus. Em saber que sua única filha está à morte e que o único que pode resolver o seu problema é Jesus Cristo. Glória a Deus. Aí eu vejo ali, meus irmãos, a história de Sunamita e Eliseu, né? Quando o problema bateu em seu lar, ela recorreu ao homem de Deus, a Eliseu. Ela não foi atrás de outra pessoa, glória a Deus. Ela foi atrás de Eliseu, porque ela sabia que, sabe, aquele que prometeu algo na vida dela, aquele que, através de Deus, realizou aquele milagre, era o mesmo ao qual podia, né, trazer seu filho de volta. Glória a Deus. E é mesmo assim, meus irmãos. Quem a gente tem crido? Quem a gente tem confiado no momento de aflição? Glória a Deus. E o que é mais complicado, meus irmãos, glória a Deus, é que a gente, nós, como ser humano falho, nós às vezes negligenciamos, né, aquilo que Deus já prometeu, aquilo que Deus já falou, e nós mesmos, pode-se dizer assim, nós nos sabotamos, porque nós sabemos que a bênção está só com Jesus Cristo, e a gente muitas vezes queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito. Queremos dar, né, o nosso jeito, mas está bem claro, é óbvio que é só Jesus Cristo, é só Deus. E muitas das vezes, irmãos, por muitas das vezes a gente falhar com o Mestre, porque o Mestre a todo momento ele nos perdoa, ele nos ajuda. E ele falou que sabe, não há quantidades de perdão, ele perdoa, ele perdoa, ele perdoa, ele perdoa. Glória a Deus. E muitas das vezes a gente nos achamos indignos de chegar perante o Mestre, porque já pecamos, já falhamos, e a gente muitas das vezes acha que não podemos mais chegar aos pés dele para pedir algo. Não, irmãos. Deus, ele é Pai. Glória a Deus. Ele conhece as nossas aflições. Ele conhece, irmãos, ele largou um trono de glória para se fazer carne, para passar pelas mesmas aflições, pelas mesmas lutas do que nós, para hoje ele nos entender, quando nós quebramos, quando nós falhamos, e a gente temos esse livre acesso de chegar aos pés dele e falar: Pai, né, como o filho pródigo lá, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado de seu filho, mas Pai, me aceita de novo, né, me aceita pelo menos como um dos seus trabalhadores. Glória a Deus, irmãos. Eu conheço tantas pessoas que falam: olha, eu não sou mais digno de servir a Cristo, não sou mais digno de receber o favor de Deus. Mas Deus te fala nessa manhã: você é digno, nós somos dignos de chegar. Precisamos reconhecer, irmãos, que somos falhos. Precisamos quebrantar o nosso coração e chegar perante ao Senhor. Reconhecer que pecamos, mas Pai, me ajuda de novo, Pai. Segura nas minhas mãos. Glória a Jesus. Aleluia. E Jairo, irmãos, ele foi ao encontro do Mestre. Glória a Deus. Insistiu, e o Senhor foi ao encontro, né, do seu problema. E a palavra de Deus diz assim: insistentemente ele suplicava: minha filha está à morte, vem, impõe a mão sobre ela para que ela seja salva e viverá. Olha, irmãos, ele não falou assim: ó, vai lá para de repente você, né, o Senhor, de repente o Senhor consegue resolver esse meu problema, você consegue curar a minha filha. Não, olha a fé no coração deste homem. Vai, que o Senhor vai impor as mãos e a minha filha vai ser curada.
Olha a convicção, irmãos, a fé, a certeza da bênção, a certeza da cura da filha dele. E é o que é mais bonito que a palavra de Deus diz aqui. E Jesus foi com ele. Glória a Deus. E tem um versículo bem separado aqui, né? Jesus foi com ele. Glória a Deus. Você crê, meus irmãos, que Jesus Cristo ele vai ao encontro do seu problema? Você crê nessa manhã? Ou tem dúvida no seu coração? A palavra de Deus nos ensina aqui que Jairo ele não teve dúvida. Ele sabia que se o mestre fosse ao encontro, né, da filha dele, ele ia receber a bênção. Ele ia receber a bênção. Não tinha dúvida no coração dele. E muitas vezes o que atrapalha nós receber o favor de Deus é a dúvida, meus irmãos. É a dúvida. Nós falamos semana passada aqui sobre isso também. A dúvida, o medo nos afasta daquilo que Deus tem para nossas vidas. E impede do Senhor ir ao nosso problema. Eu creio que Deus olha lá de baixo e fala assim, mas eu quero te ajudar, mas você que bloqueia. Quando eu estou indo próximo, vem o será dentro do coração. Como que Jesus vai conosco? É encontro do nosso problema. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que quando Jesus decide ir ao encontro, glória a Deus, de Jairo, encontro da sua filha, Jesus foi com ele. Ao meio do caminho tem essa mensagem maravilhosa da mulher do fluxo de sangue, que também é um exemplo de fé, né? Ela colocou no coração que se ao menos tocasse na orla, né, das vestes de Jesus, lá embaixo, ela ia ser curada. Ela sabia que se só tocasse, não precisava nem tocar em Jesus, ela, né, estava sangrando, ela era impura, ela sabia que de repente não ia conseguir abraçar, porque ela, né, de repente no coração dela, ela sabia que Jesus, né, era o Messias, era o Mestre, eu creio, por ela ter essa convicção, essa fé, mas de repente ela não se sentia indigna de tocar e abraçar o Mestre, e ela sabia, a fé foi tão grande que se ela menos tocasse, ela seria curada. E ela tocou. E Jesus Cristo sentiu, é tão tremendo, né? Olha que coisa maravilhosa, né? Você olhar assim, que a palavra de Deus diz que quando ela tocou, Jesus ele parou. E ele pergunta, quem me tocou? E eu creio, irmãos, por ser uma grande multidão, as pessoas não estavam tocando, né, só nas vestes dela, as pessoas estavam tocando, empurravam, e, né, eu creio que os discípulos ali, Pedro, mais, né, assim, tentando não deixar as pessoas encostar, mais a multidão, porque quando ele pergunta, o discípulo fala, mestre, como que você pergunta? Alguém lhe tocou? Olha a multidão te tocando aí, você pergunta. E mais interessante, irmãos, porque ela não tocou no corpo de Jesus, ela só tocou nas vestes. Glória a Deus. E ele sentiu, falou assim, olha, alguém me tocou, porque de mim saiu poder, saiu virtude. E a gente entende, irmãos, que para, né, extrair esse poder, essa virtude do Mestre, só através da fé. Só através da fé. Estão ensinando aí, né, é vergonhoso, a barganhar contra Deus. Né, faz um voto, né, de, tem fé, mas tem que ser, a fé tem que ser através do dinheiro. Essa mulher não tinha mais nada. A palavra de Deus diz que ela sofria 12 anos e, sabe, perdeu tudo. Ela não tinha o que oferecer ao Senhor. Ela não tinha dinheiro para oferecer ao Senhor. E hoje, né, se prega que, não, tem que fazer voto e voto com dinheiro. E o voto tem que subir ao céu e tem que mexer com a estrutura de Deus. Olha, você já ouviu isso? Tem que mexer, seu voto, o que você vai ofertar tem que mexer com o Senhor. Será que Deus está olhando para isso, meus irmãos? Olha como maravilhoso quando as pessoas, né, tem, como eu falei aqui, agradecer aos irmãos, para os irmãos estar contribuindo em prol da obra do Senhor, da gente arrumar, da gente pagar o aluguel, mas irmãos, isso não traz bênção, não compra, assim, não é uma troca. Você não está barganhando com Deus, você está fazendo de coração, pela obra dele.
Mas muitas vezes as pessoas, irmãos, colocam no coração das pessoas que se só vai mexer com a estrutura do mestre, só vai receber o favor de Deus se tiver dinheiro envolvido. Então, os pobres, quem não tem condições, nunca vai receber nada da parte de Deus, então, se for assim. Se eu não tiver condições de fazer um voto com Deus e colocar um valor ali, eu não vou receber algo da parte do Senhor. O sacrifício do mestre foi todo em vão? Glória a Jesus. E a palavra de Deus diz que ela toca nas orlas do mestre e recebe a cura. E você, irmãos, eu acredito que teve um tempo ali para rolar tudo isso, né? Eu creio que ele para ali, ele estava a caminho da casa de Jairo, e ele para e tem esse diálogo ali com os discípulos, com a mulher do fluxo de sangue. E eu creio ali que, né, não sei se foi 10, 20 minutos, meia hora, 1 hora, ele naquele diálogo. E imagina o coração de Jairo. Ou a fé dele aumentou mais ainda, por ele ver, né, aquele milagre, e olhar e falar, poxa, se aconteceu com ela, Jesus Cristo, né, ela nem tocou, só tocou na ela. Imagina quando Jesus Cristo ir lá e tocar na minha filha, ou ele ficou desesperado. Não sei, a palavra de Deus não diz. Porque Jesus estava indo ao encontro da filha dele. Ele deixou a filha dele em casa, moribunda, pode-se dizer assim, né, prestes a morrer. E ele foi, creio que ele foi correndo ao encontro do mestre, e ali outra pessoa para e recebe o milagre primeiro do que ele. E quantos têm desistido do Pai? Quantos têm parado no meio do caminho? Porque tem visto outras pessoas receber a bênção de Deus, receber a bênção de Deus, e ele coloca no coração, poxa, todo mundo recebe, todo mundo, está certo para todo mundo, Deus já falou que era certo. Mas não aconteceu ainda. Outras pessoas estão recebendo na minha frente, outras pessoas estão recebendo o favor de Deus, e eu? Ah, fulano de tal fez, deu certo. Fulano de tal fez, deu certo. Fulano de tal fez, e eu ainda não chegou a minha vez. E fica desesperado. Aí acaba tirando das mãos do Senhor, querendo fazer da sua maneira, do seu jeito, e aí dá errado. Aí vai murmurar contra Deus. Mas Deus falou para você fazer assim, dessa maneira, desse jeito. Muitas vezes eu e você, que muitas das vezes não teve paciência para esperar o tempo de Deus. E o tempo de Deus, irmãos, é perfeito, é agradável. Deus sabe. E muitas das vezes, irmãos, temos um projeto. Entregamos esse projeto nas mãos do Senhor. E ele demora a acontecer. E eu simplesmente desisto. Eu simplesmente, não é para mim não. Fulano de tal, ele conseguiu porque ele faz assim, eu não sou desse jeito, não é para mim não. É para todo mundo, menos para mim. Para todo mundo dar certo. Aí desiste, enterra os sonhos, enterra, né, os projetos. Irmãos, se Deus falou que vai acontecer, vai, em nome de Jesus. Tem que crer, tem que esperar o tempo do Senhor, irmãos. E o tempo do Senhor é maravilhoso, meus irmãos. Quando nós entregamos nas mãos do Senhor e acreditamos, né? Olha, esperou 12 anos, mulher do fluxo de sangue, foi 12 anos esperando ali. Eu não sei quantos anos ela tinha, não sei se ela era mais velha do que o mestre. Mas de repente ela precisou esperar o Messias nascer, né? Para poder receber o favor de Deus. Olha aquele cego, ao qual perguntaram ali, né? Quem pecou, mestre? Seus pais ou ele? Ele falou, não, isso aí foi para a glória de Deus. Porque Jesus Cristo, era Jesus Cristo que ia passar ali e curar ele. Lázaro também, olha. Né? Lázaro demorou, Maria... Aquele desespero, se meu irmão não estivesse aqui, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Glória a Deus. O tempo é do mestre, meus irmãos. O tempo é do mestre.
Glória a Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, vamos continuar. E tendo ouvido, aí fala da mulher do fluxo de sangue aqui. Glória a Deus. No 35, ele terminou de atender a mulher do fluxo de sangue. Falava a ele ainda, quando chegaram alguns das casas do chefe da sinagoga, alguém a quem disseram, a tua filha já morreu, por que ainda incomoda o mestre? Glória a Deus. Aleluia. Por que ainda incomoda o mestre? Glória a Jesus. Sua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Glória a Jesus. E é mesmo assim, meus irmãos, na nossa caminhada com Cristo. Glória a Jesus. Essa semana eu estava vendo uma pessoa que perdeu o seu ente querido. Acho que com a minha esposa que nós estávamos conversando, e essa pessoa até hoje ela, bota a culpa em Deus, porque mas muita gente é curada e meu filho, porque meu filho morreu. Irmãos, tem coisas que é mistério, é só Deus que sabe, é só Deus. Quantas das vezes nós perdemos algo e muitas das vezes a gente não entende por que, Senhor. Por que, ó Pai? Mas igual eu preguei esses tempos atrás aqui, onde está o nosso coração? Glória a Deus. Quando Deus faz, irmãos, é maravilhoso. Quando Deus opera milagre, é maravilhoso. E quando aquilo que a gente quer não acontece? Glória a Deus. A gente vai ficar firme e forte na presença do Senhor? Ou vamos colocar a culpa no mestre? Glória a Deus. Aleluia. E ali, meus irmãos, de repente, Jairo podia desistir ali. Minha filha já morreu, mestre, não precisa mais ir não, porque o senhor demorou. Você parou lá para atender a mulher, o senhor estava indo ao meu encontro, indo ao encontro da minha filha, o senhor parou. Aí, a minha filha morreu, e agora? Não precisa mais ir não. Glória a Deus. E as pessoas olham para você e falam, acabou, para que você está servindo a Deus ainda? Nada está dando certo, está servindo a esse Deus ainda? Por que incomoda? Por que ainda ora? Por que ainda busca? Já morreu, já acabou. Por que ainda incomodas o mestre? Por que ainda incomoda? Por que ainda serve a Deus? Por que ainda vai para a igreja? Olha a sua vida como é que está. Olha como você está. Glória a Deus, tudo há um processo, meus irmãos. Tudo há um processo. Tudo é um processo. Glória a Deus. E quem a gente tem ouvido, meus irmãos? Quem a gente tem dado ouvido para as promessas do Senhor? O Senhor falou que ia ao encontro. A gente não já conseguiu que Deus fosse ao encontro do nosso problema? E se Ele falou que vai resolver, vai, em nome do Senhor. Mas todo mundo está falando que já era, que já aconteceu, que já morreu, que não tem mais jeito. Irmãos, crê somente. Deus já foi ao encontro. O Senhor já foi ao encontro. Crê somente. Crê somente. Glória a Deus. E a palavra de Deus diz, irmãos, glória a Deus, Jesus, sem acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Glória a Deus, crê somente. Glória a Jesus. João 11, irmãos, 39, vamos comigo aqui em João 11, 39. Acabamos de falar dessa passagem aqui, mas vamos ler aqui. Glória a Jesus.
39 e 40. Então ordenou-lhe Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não temas, não te disse eu, se creres verás a glória de Deus? Não temas, não disse eu, se creres verás a glória de Deus? Irmãos, não foi qualquer um que falou não, foi o mestre. Não temas, né? Se creres, verás a glória de Deus. Mas já faz muito tempo, Senhor. Já faz tanto tempo que não tem mais nem jeito de ressuscitar, já morreu. O amor já morreu, né? As expectativas já morreu. Glória a Deus. Creres, né? Crer tão somente. Se creres, verás a glória de Deus. Mas já faz tanto tempo, pastor, né? Já faz tanto tempo que isso aí já acabou, né? Não vou nem voltar a mexer com isso, não. Isso aí já passou, não vou querer mais não, né? Deixa para lá. Mas a palavra de Jesus Cristo falou aqui para ela, não te disse eu? Não te disse eu que disse. Fui eu que falei, é a palavra do Senhor que está falando. Foi Jesus Cristo que falou para ela ali, né? Fui eu que falei, não foi outro. Se creres, verás a glória de Deus. Pode ser 4 dias, pode ser 4 anos, 10 anos. É para crer. É crer, é crer. Se creres, verás a glória de Deus. Irmãos, nós vivemos pela fé. O cristão vive pela fé. Infelizmente, irmãos, nós colocamos tantas das vezes a razão em primeiro lugar nas nossas vidas. Eu não estou falando, irmãos, para você fazer loucura, não. Não estou falando para você fazer loucura, não. É crer e aguardar e fazer daquela mesma maneira que o Senhor colocou no seu coração. E crer e esperar. E às vezes dá medo, irmãos, que às vezes a gente fala, né? Eu creio que muitas pessoas vai nos ver ou está vendo através dessa live, depois no YouTube. A gente muitas vezes fica até com meio de receio de falar algo assim em relação e medo da interpretação muitas das vezes das pessoas. Porque às vezes nós, né, lemos uma palavra dessa aqui e às vezes a pessoa está querendo fazer algo e acaba, não, então tá bom, eu vou fazer porque falou. Não, irmãos, aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que está em conformidade à palavra de Deus, glória a Jesus, aí sim você tem que crer e esperar, mas não fazer loucura, glória a Deus. Às vezes você prega uma mensagem dessa e a pessoa está na cabeça ali, não, peraí, eu estou com uma dívida tal, eu vou procurar um agiota. Não, mas é verdade, vou procurar um agiota e aí vem uma palavra dessa, Deus falou que é para me fazer, então eu vou lá fazer. Não, misericórdia, é repreendido em nome do Senhor. Ou às vezes tomar uma decisão que é pecado. A gente tem que analisar, olhar se aquilo que está no meu coração está em conformidade com a palavra de Deus. Orar, pedir discernimento para o Senhor. Senhor, é da tua vontade mesmo, Pai? Pai, está alinhado, deixa eu pesquisar aqui na palavra de Deus se isso que eu quero fazer está alinhado com a vontade do Mestre, porque é perigoso. Muitas das vezes a pessoa está, né, com aquela vontade, aquele desejo até de fazer algo que ele sabe que vai dar errado. Que já aí vê uma palavra dessa, não, o Senhor falou, mas não foi o Senhor que falou nada, é aquilo que está no seu coração. É o desejo da sua carne. É o desejo ali que está na sua mente, mas vai te trazer a ruína. Eu quero te dizer, irmãos, aquilo, sabe, que está alinhado com a palavra de Deus.
aquilo que foi realmente Deus que colocou no seu coração, e você sabe. Glória a Deus, você sabe. Tem que tomar um grande cuidado quando a gente ministra uma palavra dessas, porque às vezes as pessoas, tá com algo ali no coração, e às vezes que não é bom para ela. Aí ela ouve uma mensagem dessa, é o Senhor falando, não é não, meus irmãos. Tem que ter cuidado, amém? Tem que analisar, tem que olhar direitinho. Glória a Jesus. E chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço e os que choravam e pranteavam. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai da criança e os que vieram com ele e entrou onde estava. Glória a Deus. Irmãos, interessante que quando Jesus entra na casa de Jairo ali, a gente conhece a tradição judaica, né? Eles ali contratam umas pessoas para chorar ali no velório, outras pessoas para tocar músicas ali. E a palavra de Deus diz que ele chegou, aquelas mulheres estavam ali, aquelas pessoas estavam ali chorando, pranteando, e ele mandou parar, glória a Deus, que a menina não estava morta, ela só estava dormindo, e riram da cara do mestre. Aí o Senhor, a palavra de Deus diz que ele manda sair todo mundo, e só entrou junto com eles ali no quarto daquela menina, os pais e os discípulos, e não foram todos ali pro quarto. Glória a Deus. E é bem assim, meus irmãos. Glória a Deus. E eu entendo aqui, sim, irmãos, que nós devemos andar, glória a Deus, com pessoas que têm a mesma fé do que nós. Tomar cuidado com companhia. Tomar cuidado. Tem pessoas, irmãos, que diz que é nosso amigo, mas é especialista em colocar a gente para baixo. É especialista em jogar um balde de água fria. E tem pessoas que têm tendência a só falar seus projetos para as pessoas assim. Só anda com pessoa que pessimista, pessoa que nada dá certo, e ela é pessimista e coloca, faz quem anda com ela ser pessimista também. Sabe aquela pessoa que você conta um projeto, às vezes é meu amigo, é meu familiar, aquela pessoa que eu amo, que eu gosto, mas eu chego todo, rapaz, eu tô com um projeto aqui, olha, eu quero fazer isso, o que você acha, Aí você quer receber, da pessoa ali, não, cara, vai dar certo sim, eu tô contigo, vamos lá junto, eu vou te ajudar, tal. A primeira coisa que a pessoa fala, rapaz, isso aí não vai dar certo não, isso aí não é para você não. Joga um balde de água fria. Eles riam do mestre. Falou que riram do mestre. Quando o mestre falou, não, ela só dorme. Quantas vezes as pessoas têm rido de você, rido de mim, quando nós falamos até acerca da salvação, acerca de Cristo, falamos dos nossos projetos, dos nossos sonhos. Glória a Deus. Quem aqui não já falou de Jesus Cristo para alguém, falou que está servindo a Deus, e as pessoas riram? E engraçado, meus irmãos, porque eu vejo assim, as pessoas que zombam dos cristãos, que zombam daqueles que servem a Deus. Irmãos, igual falei semana passada, a Bíblia, a palavra de Deus, é algo tão tremendo, irmãos, porque se o mundo realmente fosse regido pela palavra do Senhor, o mundo seria totalmente diferente. Totalmente diferente. Aqui só tem conselhos bons, aqui só ensina
ser um bom pai, aqui só ensina a ser um bom filho, ser uma boa esposa, um bom esposo. E as pessoas sabem que se você servir a Deus, você vai ter uma vida diferente. Poxa, eu já vi, sabe, você pregar a palavra para um drogado, ou às vezes para alguém que bebe, e às vezes um amigo do lado ali, que sabe que aquela pessoa precisa parar de beber, parar de fumar, parar de se drogar. Em vez de incentivar, começa a tirar o barato. Vai ser crente agora? Vai ser cristão agora? Trouxa, não sei. E sabe que aquela pessoa está morrendo. E quando a pessoa está bêbada ali, caída na sarjeta, o cachorro ali lambendo, né, a boca, tira um barato, tira um sarro, e você quer continuar a andar com essa pessoa? Que não te incentiva a buscar a Deus, que não te incentiva a ser diferente, a ser melhor, mas ri e tira um barato quando você está ali passando pela provação, passando por dificuldade. Você já viu aquela pessoa que só aparece na sua casa quando tem desgraça? Só aparece na sua casa quando as coisas estão dando errado e fica sabendo? Não vai lá para dar uma palavra de conforto, mas vai lá para curiar, para depois sair falando, espalhando para todo mundo. Quando acontece algo bom, é tanta inveja que nem vai na sua casa dar os parabéns. Nem vai lá dar um abraço, que legal, isso aconteceu com você, você recebeu isso, que bom. Mas quando acontece algo, tem pessoas que vai realmente, meus irmãos, para ir lá para aconselhar, para fazer uma oração, para dar uma palavra. Mas tem gente que só vai para curiar, só vai, sabe, para saber o errado que aconteceu, sabe, para poder sair falando, para sair espalhando para todo mundo. É esse tipo de companhia que é bom para mim e para você? Não é, não é. Sabe, a pessoa nunca vai na sua casa, nunca marca um encontro com você quando as coisas estão bem. Nós só vai lá para curiar quando as coisas estão erradas. A pessoa não vai lá para dar um abraço, né, dar uma palavra amiga, mas só vai lá para saber, para poder fofocar depois. Tem que tomar cuidado com quem a gente tem andado, meus irmãos. Tem que tomar cuidado. As pessoas que estão andando conosco. E o certo é andar com as pessoas que têm a mesma fé do que nós, que têm o mesmo propósito do que nós. Glória a Jesus. Andar com pessoas, irmãos, que pensem igual a gente. Se for para andar com uma pessoa diferente, que você ande para ganhar aquela pessoa, para fazer a diferença na vida daquela pessoa, mas não deixar a pessoa te afastar dos caminhos do Senhor, te afastar daquilo que Deus já colocou no seu coração. Tem que tomar cuidado quem a gente tem andado. Glória a Jesus. E a palavra de Deus diz, meus irmãos, glória a Deus, e tomando pela mão disse, né, e riam-se dele, e tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai, a mãe das crianças e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava, tomando pela mão disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então todos ficaram sobremaneira admirados, mas Jesus ordenou expressamente que ninguém soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Glória a Deus. Tremenda, meus irmãos, palavra maravilhosa. Glória a Jesus. De Deus por nossos corações, amém? Glória a Jesus. E a palavra de Deus diz, irmãos, que Jesus Cristo, glória a Deus, que Jairo, ele recebe o favor de Deus, mas precisou, irmãos, passar, né, por esse período, desde quando ele foi ao encontro do Mestre, até ele receber a bênção do Senhor. E é mesmo assim, meus irmãos, em nossas vidas, glória a Deus, o trajeto de receber a bênção do Senhor, o trajeto que a gente vai traçar na nossa caminhada com Cristo, muitas vezes tem alguns obstáculos. Glória a Deus. Tem pessoas recebendo milagres primeiro do que nós.
Tem pessoas querendo paralisar a nossa fé no meio do caminho. Tem pessoas rindo da nossa fé. Mas o que vai fazer diferença, meus irmãos, é como nós vai passar por essas situações. Como nós vai trilhar esse caminho com o Mestre. Olha a recompensa de Jairo. Jesus Cristo não só curou a filha, mas ressuscitou. Glória a Deus. Jesus Cristo ressuscitou a filha, né, de Jairo. Glória a Deus. Olha o milagre que Deus fez na vida de Jairo. Ele não queria apenas curar. Ele queria mostrar o seu poder, que Ele é Deus do impossível. E a gente, irmãos, não tem que se desesperar não, e crer o que Deus tem para a nossa vida é bem maior do que aquilo que nós sonhamos, que nós pensamos, meus irmãos. Né? Como diz a palavra do Senhor, você crê que a glória, né, da segunda casa será maior, melhor do que a primeira. Aquilo que nós estamos, planejando é pequeno ao que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida. Aquilo que nós planejamos é pequenininho, comparado o tamanho da bênção que o Senhor tem para nossas vidas. Sem contar, irmãos, o principal, a salvação. Glória a Deus. A eternidade com o Mestre. Jesus Cristo está voltando. De repente você olha e fala assim, olha, mas faz tanto tempo que eu ouço isso. Jesus está voltando. E como eu sempre falo, Jesus volta todos os dias para todo mundo. Todo dia Jesus Cristo está voltando para alguém. Eu lembro que eu liguei o celular hoje, aí tinha um post lá, que não sei quantas pessoas hoje dormiu, né, e não acordou. Quantas pessoas estão morrendo? Jesus Cristo está levando. Aí o que vai fazer a diferença, meus irmãos, é a eternidade. Eternidade com Cristo ou sem Cristo. E é isso, não é eu que decido por você. É você que decide por você, eu que decido por mim. Glória a Deus. Eu creio, irmão, a palavra do Senhor tem se cumprido todos os dias, todos os dias, todos os dias a palavra do Senhor tem se cumprido. Glória a Deus. Jesus Cristo está voltando. Glória a Deus. E devemos trilhar uma caminhada com Cristo. E o nosso alvo, meus irmãos, é a salvação. O nosso alvo é a eternidade. Glória a Deus. Tenha uma vida maravilhosa, uma vida abundante nesse mundo, né? Querer o melhor dessa terra, mas com Jesus Cristo. Porque Ele, irmãos, tem o melhor para mim e para você. Amém? Que você possa aplaudir ao Senhor. Glória.